Muito bom dia, é bom estarmos juntos. E hoje o tema, vamos conversar sobre as lutas. As lutas da vida. É o que nós vamos tratar aqui nessa manhã, baseado em 2 Samuel, no capítulo 8. Bom demais ter vocês aqui, queridos. Vamos começar o nosso tema? Vamos começar aqui, vamos orar e dar início a esse nosso encontro nesta manhã. Pai, te agradecemos pelo dia que o Senhor nos dá e porque podemos reconhecer mais uma vez a tua misericórdia se renovando sobre nós. Obrigado, Pai, pela tua mão amorosa que tem estado presente nos nossos dias, na nossa vida. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. E o Senhor sempre faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E nós te louvamos, porque tu és o único Deus que opera maravilhas. E nesta manhã não será diferente. Eu tenho plena convicção de que milagres do Senhor irão acontecer nesse dia sobre a nossa vida. E sobre a vida de muitas pessoas que tanto clamam a Ti e precisam vivenciar um milagre. Eu creio nisso, Pai, e eu te peço que o Senhor nos abençoe nessa meditação desta manhã. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amigos. Vocês podem convidar outras pessoas a participarem desse nosso encontro. Aproveitem aí, nós estamos começando. Aproveitem para mandar um convite para alguém participar deste encontro. Bom, o tema hoje é lutas. Lutas. Você está enfrentando alguma luta na vida? Quais são as lutas que você tem enfrentado nesses dias? Quais são os desafios que você tem enfrentado nesses dias? Escreva para mim, por favor, quais são as lutas que vocês têm enfrentado nesses dias. Marquem para mim aqui, coloquem, escrevam. Eu quero ler, até porque no final nós vamos orar em relação às situações que vocês estão vivendo. Eu quero orar por vocês no final dessa ministração. Você está enfrentando uma luta? Em que área? Aí o Ceia disse, na área da saúde. A Daisy colocou doenças. Marquem para mim, por favor, qual é a área que você está enfrentando uma luta. A Patrícia colocou na área financeira. A Célia disse a perda de uma irmã. A Neide Farias colocou saúde. TKS Modas colocou que é um desafio financeiro com a loja. O que mais? A Luciane Colferai colocou saúde. A Débora colocou o marido e o filho para voltarem à igreja. Débora, com meu pai, desemprego e área sentimental. Desemprego, saúde, lutas por perdas, doença, área financeira, na mente, no casamento, com filhos, ansiedade. Estou lendo todos aqui, tudo que vocês estão escrevendo, tá? Tanto no Facebook quanto no Instagram. Um divórcio, área financeira, injustiça, organização das finanças, área da saúde, a saúde também, área familiar. Estou lendo aqui tudo que vocês estão escrevendo. Vícios na família. Nós vamos orar no final. Escrevam aqui porque no final nós vamos orar. Desânimo na área profissional, financeira, vício do marido, cirurgia no joelho, estresse, ansiedade, enfim, olha só. Ok?
Ok, deixa eu aproveitar aqui, enquanto vocês estão escrevendo, dizer para vocês o seguinte, que no meu canal do YouTube já subi outras mensagens, tá? Que eu estive ministrando aqui. Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube, youtube.com/Ronaldo Bezerra. Procura lá que você vai encontrar o meu canal e você pode acompanhar as mensagens que eu já estive ministrando. Já são... Eu subi em torno de umas 90 e poucas mensagens no meu canal do YouTube, né? Já preguei aí mais de 130 mensagens, mas já tem lá em torno de 90 e poucas mensagens. Você pode acompanhar. Hoje já tem nova mensagem lá. Cada dia eu tenho subido uma mensagem nova, que quer dizer, que eu já ministrei aqui, mas nova no meu canal do YouTube, tá? Ronaldo Bezerra, procura lá. Ative o sininho de notificações. Você pode me acompanhar, me seguir no canal e ativar aquele sininho de notificações para você receber o aviso de vídeos novos, né? Tá? Então, só para vocês saberem aqui, porque tem mensagens que eu tenho colocado lá e que podem edificar. De repente você perdeu algumas lives e você pode assistir. E você que já assistiu, de repente, os temas, mas você quer assistir de novo, você pode fazer isso. Legal, gente. Eu estou lendo aqui. As pessoas vocês têm enfrentado problemas na saúde, no casamento, nos relacionamentos, a perda de um familiar, uma perda financeira, enfim, tantas coisas. Eu quero começar esse tema. Se você puder abrir comigo o texto de 2 Samuel, eu deixei fixado o texto, tá, gente? 2 Samuel, no capítulo 8. Nós não vamos ler agora todos os versículos, eu anotei de 1 a 15, mas a gente não vai ler todos os versículos agora. Tá? Eu quero ler aqui 2 versículos a princípio com vocês. 2 Samuel, capítulo 8. 2 Samuel, capítulo 8, no versículo... Primeiro eu vou ler o versículo 6, a parte B do versículo 6, tá? Que diz assim: E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Depois no versículo 14, na parte B também, versículo 14, na parte B, você encontra lá também o texto dizendo: O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Então, 2 vezes no mesmo texto, aparece isso: o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Bom, gente, vamos lá. Quantos de nós, neste ano de 2020, passamos por lutas, tribulações, dificuldades terríveis, e as pessoas olharam para nós com pena da gente. E elas até disseram: pobrezinho desse daí, infeliz, coitado, esse tá apanhando muito. Não é verdade? Quantos de nós passamos por isso? E as pessoas comentaram assim a nosso respeito. Porque na vida nós passamos por lutas, e muitas lutas. A dinâmica da vida é a seguinte: você resolve um problema e logo surgem mais 2 problemas. Aí você resolve os outros 2 e surge mais outro problema. E assim vai surgindo problema. A vida é feita de situações, problemas. Aí você pergunta: quando isso vai terminar, Ronaldo? Quando? O dia que não estivermos mais aqui. Porque enquanto estivermos nesta terra, enfrentaremos lutas, dificuldades. Às vezes nós sentimos até vontade de jogar toalha, não é verdade? Quem aqui já não teve vontade de desistir, hein? Nós sentimos o desânimo, gente, batendo a porta. Quantas vezes? E a gente ouve os outros dizendo, né? O pobre coitado aí, ele foi sacudido de um lado para o outro esse ano. Esse ano o fulano nem conseguiu respirar direito. Foi uma paulada atrás da outra. Gente, é certo que a vida não é fácil.
Para ninguém. Para ninguém. Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Lá em João 16, versículo 33. No mundo tereis aflições. E cada pessoa aqui tem algum tipo de problema. Todos nós temos problemas, mas cada um, eu percebo aqui, às vezes alguns coincidem, verdade, mas temos problemas diferentes, né? Às vezes um é na saúde, na área da saúde, o outro é na área das finanças, outro é familiar, enfim. E por menor que seja, ou o que parece um problemão para você, pode parecer simples para mim, e vice-versa. Mas a realidade, gente, a realidade é a seguinte, é que todos nós enfrentamos e enfrentaremos dificuldades e problemas nesta vida. Aí a pergunta que surge para nós, que a gente para e faz é a seguinte: por que nós passamos por lutas? Existem pelo menos, gente, dois motivos do porquê que nós passamos por lutas. O primeiro motivo, se você quiser anotar, anote. Por que passamos por lutas? Número 1, por consequências normais de vivermos num mundo caído, inseguro e pecador. Então, por que nós passamos por lutas? Por consequências normais de vivermos num mundo caído, inseguro e pecador. Ou seja, neste mundo que nós vivemos, é um mundo perigoso, onde o fogo queima, a água afoga, há terremotos, furacões, tsunamis, tragédias e tantas outras coisas que poderíamos mencionar. Nós vivemos num mundo, gente, também de pessoas boas, mas também de pessoas más, de gente que quer o nosso mal, de gente que trama contra nós, de gente que deseja nos prejudicar. E é por isso que nós sofremos, por isso que nós enfrentamos lutas. Mas há um segundo motivo também. Por que passamos por lutas? Por quê? Segundo, número 2, por provações que Deus nos permite passar. Por provações que Deus nos permite passar. E aí, nesses momentos, amigos, Deus sempre está querendo nos ensinar algo. E o que é que Deus está querendo nos ensinar? Algumas coisas. Por exemplo, pode ser para provar o nosso coração. Deus está permitindo você passar por uma luta na sua vida para provar o seu coração. É a palavra ao povo de Israel, lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, que diz o seguinte: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos do Senhor. Então, às vezes Deus permite determinadas situações na sua vida para provar o seu coração. Quer ver uma outra ideia também? Às vezes Deus permite situações na sua vida para que você possa ter mais fé e perseverança. Mais fé e perseverança. Porque, gente, com as lutas e as provações, nós nos apegamos mais a Deus. Nós nos aproximamos mais de Deus. As lutas nos tornam mais fortes. Quer ver uma outra ideia também, que você pode anotar? Deus permitindo, né? Eu falei as provações que Deus, por vezes, nos permite passar. Isso pode acontecer. Então, às vezes ele quer provar o nosso coração, ele quer que possamos ter mais fé e perseverança, mas também para nos presentear. É uma outra ideia. Deus permite lutas na sua vida para te presentear. Como assim? Como assim? Algumas lutas nos dão o privilégio de, quando chegamos ao fim, sermos presenteados, não só com a vitória,
A vitória sim, claro, mas não só com a vitória, mas também com um grande aprendizado, que você não teria numa outra situação que você vivenciou. Então, nada é em vão, e nada que Deus coloca na sua vida é por acaso. Por isso que a Bíblia diz, Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ainda há uma outra ideia que eu quero deixar para o seu coração. Por que Deus permite muitas vezes? Porque Ele nos ama incondicionalmente, por isso que Ele permite. Ele permite situações na minha vida e na sua vida, as lutas, porque Ele nos ama incondicionalmente. E este, na verdade, está incluso todos os outros itens que eu já mencionei aqui. Pois a todo instante, gente, Deus nos revela o seu amor. É o que diz o Salmo 109, versículo 21. O Salmo 109, versículo 21 diz assim: Mas tu, ó Deus, o Senhor, trata comigo por amor do teu nome. Deus trata conosco por amor do nome dele. Porque a tua misericórdia é boa, diz o salmista. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Gente, enfim, essa aqui é uma introdução. Mas vamos olhar para o texto que nós lemos aqui. O texto que a gente leu, tanto no versículo 6, quanto no versículo 14, faz a mesma declaração. Isso me chama a atenção no texto. Qual é a declaração? E o Senhor dava vitórias a Davi aonde quer que ele ia. E o Senhor dava vitórias a Davi aonde quer que ele ia. Ou seja, aonde Davi ia, o Senhor era com ele. E ele tinha vitórias. E eu queria dizer para você nesta manhã que assim o Senhor será conosco. Assim o Senhor será comigo e com você. Aonde você for, o Senhor vai trazer vitória para a sua vida, em nome de Jesus. O Senhor, eu creio que o Senhor nos ajudará. O Senhor te ajudará no trabalho, nas finanças, na saúde, na família, na igreja, no convívio com as pessoas e aonde quer que você for. Você crê nisso? Mas a pergunta é, queridos, como é que Davi recebia vitórias da parte de Deus? Porque a Bíblia diz que Davi recebia vitórias da parte de Deus, como nós acabamos de ler. Mas como é que Davi recebia vitórias? Pergunto para você, será que Davi ficava dormindo, esperando as vitórias chegarem? Será que ele ficava dormindo, esperando o milagre acontecer? Por que Deus dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia? Por quê? Veja, no processo das vitórias de Davi, existiam atitudes fundamentais dele. E é isso que a gente vai observar nesta manhã. É isso que nós vamos observar. Eu creio que o Senhor também quer nos dar vitórias aonde quer que formos. Mas eu creio principalmente que o Senhor quer nos dar vitórias aonde quer que formos, desde que façamos também a nossa parte. Porque diante de uma luta, amigos, nós não podemos ficar acuados. Diante de uma adversidade, de um problema, nós não podemos ficar prostrados e com medo. Nós precisamos ter uma atitude, nós precisamos ter uma ação. Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Mas o que eu não puder fazer, Deus vai fazer. Guarde isso. Deus não vai fazer aquilo que você deve fazer. E que você tem que fazer. O que Ele vai fazer é aquilo que você não consegue, que você não pode fazer. Deus muitas vezes está esperando uma atitude da nossa parte. Uma ação. Um passo de fé. E então, Ele vai nos conceder vitórias diante das lutas desta vida. Mas eu queria pontuar, como eu sempre faço, para me tornar mais didático. Eu gosto de pontuar
as mensagens para se tornar mais claro para você entender. Para ficar mais didático, mais simples, para que você consiga entender as ideias em relação ao tema. Então, eu quero pontuar algumas coisas importantes. Vamos lá. Se você quiser anotar, fique à vontade, faça isso. Pegue um papel, uma caneta, anote no computador, no celular, enfim, aonde você quiser. Quais foram as atitudes de Davi diante das lutas? Quais foram as atitudes de Davi? É isso que nós vamos falar. Porque Deus quer dar vitórias a você, onde quer que você vá, desde que você também faça a sua parte. Que é o que acontecia com Davi. Deus dava vitórias a Davi, mas ele tinha participação nisso. Ele tinha movimento, ele tinha ação, ele tinha atitude, gente. Então, quais foram as atitudes que Davi teve diante das lutas e que Deus o abençoou? Primeiro, número 1, Davi tinha objetivos. Davi tinha objetivos, é o versículo 14. E o Senhor dava vitórias a Davi aonde quer que ele ia. O Senhor dava vitórias a Davi não porque ficava parado, esperando, dormindo, mas porque Davi ia em direção ao seu objetivo. Aonde quer que ele ia em direção ao seu objetivo, ou seja, havia, como eu disse aqui para vocês, havia uma ação, havia um movimento. E eu pergunto para você nesta manhã, você quer vitórias? Mas quais são os teus objetivos? Aonde é que você quer chegar na vida? Quais são os teus sonhos? O que é que você deseja fazer? Hein? Responda para você mesmo. Porque o problema é que nós desejamos vitórias, mas nós não temos sonhos, nós não temos objetivos, nós não temos visão. Gente, o que nos falta nesses dias é objetividade naquilo que fazemos. Nós não temos certeza do que nós queremos. Nós somos confusos. E quando nós não sabemos o que queremos, nós também não recebemos. Você não sabe o que você quer? Como é que você vai receber? E eu digo mais. Por vezes, nem Deus sabe o que você quer. É aquela pessoa que acorda, quando ela logo pela manhã ela acorda dizendo assim, nossa, o meu sonho neste momento é comprar um carro novo. E aí quando chega na hora do almoço, ela está dizendo o seguinte, não, meu sonho não é, meu sonho mesmo é comprar uma casa. Mas quando chega à noite, ela diz assim, não, meu sonho mesmo é fazer uma viagem internacional. Ela não sabe o que ela quer. E sabe o que a Bíblia diz? Anote esse texto que eu vou mencionar aqui para vocês. Anote, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo 6 ao 8. Tiago, capítulo 1, versículo 6 ao 8. Sabe o que diz? O homem de ânimo dobre. O que significa ânimo dobre? Quando a Bíblia fala sobre ânimo dobre, significa que não sabe o que quer. Então, Tiago está dizendo assim, o homem de ânimo dobre é inconstante em seus caminhos. O que ele está dizendo? O homem que não sabe o que quer é inconstante nos seus caminhos. É isso mesmo, uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra, uma hora ele vai para frente, outra hora ele vai para trás, e assim vai, essa dinâmica da vida dele. Então Tiago está dizendo o seguinte, o homem que não sabe o que quer, ele é inconstante nos seus caminhos. Não pense tal homem, diz Tiago, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Leia lá, está escrito. Tiago capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8. Quem não sabe o que quer, não vai receber nada. É inconstante nos seus caminhos. Não pense tal homem, como diz Tiago, que receberá do Senhor alguma coisa. Gente, o pensamento, a visão e o sonho precedem a ação. Ou seja, o que vem antes da ação é o pensamento, a visão e o sonho. Primeiro vem o sonho, a visão, o pensamento, depois a atitude. Todos os homens de ação são pessoas de pensamentos, visão e sonhos. Muitos, por
não terem visão para nada na vida, eles se entregam à derrota. Há dois tipos de frases que a gente ouve na igreja, né? Uma frase é aquela: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E a outra frase é: volta logo, Jesus, eu não aguento mais. Normalmente os que falam essa segunda frase, volta logo que eu não aguento mais, eles desejam que o Senhor volte logo por escapismo. É a pessoa que não acredita mais em nada. A pessoa que diz isso é a pessoa que não tem sonhos. E ela pensa que a vida é só derrota. Mas eu quero declarar para vocês aqui nesta manhã, Jó capítulo 22, versículo 28. Jó 22, 28, que diz: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Seja uma pessoa objetiva. Aonde você quer ir? Aonde você quer chegar? Projete alguma coisa, sonhe, tenha visão, pensamentos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Nós precisamos agir. Segundo, anote, por favor. Por que Davi tinha vitórias? Anote. Segundo, porque Davi lutava. O versículo 1 do texto que a gente não leu aqui, eu vou ler aqui umas coisinhas e tal, mas o versículo 1 ao 3, depois o 5, diz o seguinte, olha só: e sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus. Também derrotou os moabitas, diz o texto, e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra. E diz o texto: feriu também Deus a Adadézer. Davi feriu dos sírios 22.000 homens. Davi lutava, gente. Você vai observando aqui nos textos, esses textos que eu marquei para vocês, versículo 1 ao 3, depois o 5, sempre Davi lutando. Gente, não existem vitórias sem lutas. Não existem. Você quer ter vitória? Vai ter luta. Como é que nós teremos vitórias sobre a doença? Saindo da doença. A questão é a seguinte, é que a gente deseja a vitória, mas a gente não quer a doença. Como é que Deus pode operar um milagre financeiro? No meio da crise, do sufoco. O problema é que nós queremos o milagre, mas nós não queremos passar pela crise financeira, pela necessidade. Gente, não é só lutar por lutar, não é isso. Porque isso não leva a lugar nenhum. Mas se quisermos lutar para vencer, nós vamos precisar usar aquilo que Deus nos deu. Inteligência. Não é pecado pensar. Não é pecado usar a mente, a inteligência. O cérebro não é pecado. Deus te deu para isso, para você usar. Se você quiser lutar para vencer, você vai precisar usar aqui, ó, o pensamento, a inteligência, gastar tempo, gastar energia, coragem, ter coragem para neutralizar o medo e ânimo. E o Senhor, sabe o que ele diz? Varão esforçado, batalhador, o Senhor é contigo. Juízes 6:12. Varão esforçado, varão valoroso, varão batalhador, o Senhor é contigo. Deus gosta de gente corajosa, batalhadora. Não gente que fica, como diz o hino nosso nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. Deus gosta de gente que parte para cima dos desafios. Deus disse a Josué, você imagina só, Moisés morre e agora quem vai assumir a liderança daquele povo de Israel é Josué. E sabe qual foi a palavra de Deus para Josué? Está lá em Josué capítulo 1, versículo 9. Deus disse: esforça-te, Josué, e tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo, não temas,
nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que era o que acontecia com Davi. Por onde ele ia, o Senhor estava com ele dando vitória. Mas por quê? Porque Davi era um homem assim, de bom ânimo, homem esforçado, destemido, valente. Deus gosta de gente assim, batalhadora, gente de bom ânimo, gente esforçada. Então, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, diz o Senhor. Porque eu, o Senhor, estou com você por onde você andar. Mas se esforce, esforça-te, diz o Senhor. Terceiro, você quer anotar aí? Por que Davi tinha vitórias? Por quê? Anote aí. Número 3. Davi era estratégico. Davi era estratégico. Veja só. Se você for ler aqui o texto depois, com mais calma, não fiz isso aqui porque senão a gente ia ter um bom tempo de leitura, né? Mas leia o texto aqui, o que eu anotei para vocês, 2 Samuel capítulo 8, versículo 1 ao 15. Você vai observar o seguinte: Davi estava cercado pelos inimigos. Mas veja só, ele não escolheu o povo mais fraco para lutar. Ele escolheu para lutar o povo mais forte. Aí você pensa assim, nossa, que loucura, ele devia ter, né, pegar os fracos, como é que ele vai direto no forte? Veja só, Davi foi estratégico. Ele escolheu o povo forte para lutar, e não o povo fraco. Por quê? Qual que é a lógica disso, gente? Tem uma lógica. Se Davi escolhesse o povo mais fraco, sabe o que ia acontecer? Todos os demais povos iriam ajudar este povo mais fraco por dó. Eles iam olhar e falar assim, meu Deus, Davi está guerreando com aquele povozinho lá fraquinho, vamos ajudar. Então, Davi escolheu o forte, não o fraco. Lutando com o povo mais forte, sabe o que ia acontecer? Os demais não iriam ajudar esse povo mais forte. Não. Então, Davi preferiu lutar com o mais forte e vencer. Para quê? Para intimidar os mais fracos. Ele foi estratégico. Essa concepção é corretíssima. É corretíssima. Davi foi estratégico, gente. Estratégico. Agora, quais são os elementos estratégicos para a gente vencer? Quais são os elementos estratégicos? Em termos práticos, né? Gente, usar a inteligência, a sabedoria. Ah, mas eu não tenho sabedoria. Peça a Deus que Deus vai te dar. O discernimento, a sensibilidade, a intuição. Diante de um problema que você está vivendo, você precisa ser estratégico, você precisa pensar, você precisa fazer perguntas. Tem gente que sai para batalhas sem pensar, sem fazer perguntas, sem ser estratégico e se dá mal. Quais são as perguntas que você tem que fazer diante do problema e da luta que você está vivendo? Você tem que pensar, poxa, a hora é agora? Por onde que eu começo? É o momento mesmo de eu travar essa batalha? Ou é momento de eu recuar? Eu continuo insistindo nisso? Que está me dando dor de cabeça? Eu continuo insistindo ou eu vou recuar um pouco? Precisa ser estratégico. Sabe o que Jesus disse? Anote aí, Lucas capítulo 14. Lucas 14, versículo 28. Sabe o que Jesus disse? Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Ou qual é o rei que, indo para uma guerra a pelejar contra o outro rei, não se assenta primeiro para tomar conselhos sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? São as palavras de Jesus. Então, Jesus está propondo você ser estratégico, você usar a inteligência.
Ou seja, antes de um problema, de uma situação que você vai enfrentar, você precisa medir isso. Você precisa fazer as contas primeiro. Para ver o gasto, para ver se vai dar. Senão você vai se dar mal. Às vezes tem gente fazendo tudo pela fé. Não, vamos pela fé. E aí eu vou falar até de questões financeiras, né? Os irmãos às vezes falam, não, eu vou comprar esse terreno aqui pela fé. Vou comprar essa casa aqui pela fé e Deus vai dar. Isso não é fé. Isso aí é precipitação. Isso é ter uma atitude irresponsável. Porque é o que Jesus ensina. Poxa vida, você precisa sentar para fazer as contas dos gastos, para ver se você vai ter dinheiro para pagar. Isso é uma atitude irresponsável. E tem muita gente que faz isso e usa o nome disso, chama de fé ainda. Chama de fé. Aí se dá mal, fica triste e decepcionado com Deus. Então, seja estratégico. Número 4. Anote aí, por favor. Por que Davi ele tinha vitórias? Escreva aí. Davi dominava. Davi dominava. O texto que nós aqui vimos, nós não lemos aqui tudo, mas o texto diz o seguinte, no versículo 1, 2, versículo 6, versículo 14, diz o seguinte, que Davi feriu os filisteus. Ele feriu e os sujeitou. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhe tributos. Davi dominava. E os sírios ficaram por servos de Davi, pagando também tributos. E todos os edomeus também ficaram por servos de Davi. Ele dominou tudo. Simplesmente isso. Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos crentes têm uma vida de um movimento cíclico, ou seja, em torno do mesmo eixo. Muitos crentes vivem as mesmas crises sempre. Você já percebeu isso? Toda vez que você encontra com o fulano, ele está com a mesma crise. Ou é no casamento, ou com os filhos, ou com as finanças. Não muda, é um movimento cíclico. De tempos em tempos voltam os mesmos problemas. E essas pessoas não conseguem dominar algumas questões. Você conhece gente assim? Você pergunta sempre o mesmo problema. E aí, meu irmão, como é que tá? É aquele problema financeiro de sempre. É o de sempre. E aí, quando ele sai, daqui a pouco ele volta de novo no mesmo problema. E aí eu fico pensando, quando é que nós vamos dominar essa situação que sempre se repete na nossa vida? Quando é que nós vamos dominar essa situação que sempre se repete na nossa vida? Pensa aí. Porque muitos continuam lutando e sofrendo pelas mesmas coisas. Continuam orando e jejuando pelos mesmos problemas. Eu sei, eu sou pastor de igreja, gente. Eu vejo lá em nossa comunidade, às vezes quando faz algum tipo de apelo para oração, as pessoas sempre, às vezes, as mesmas pessoas, e por anos e anos e anos, elas pedem as mesmas coisas, elas continuam jejuando pelos mesmos problemas, sofrendo pelas mesmas coisas. Na igreja pedem oração pelos mesmos motivos, pelos mesmos problemas. Quando é que isso vai acabar na nossa vida, gente? É o vício que eu tenho, Ronaldo, são os problemas dos meus vícios. E vai, e domingo, aí depois diz que está liberto, daqui a pouco volta de novo, e volta de novo, e volta de novo, e não tem fim. Mas veja só, Davi, ele não queria apenas vencer. Não apenas isso. Ele queria dominar. Por quê? Para que o problema não voltasse contra ele. Para que o problema nunca mais voltasse contra ele. Então ele queria dominar. Assim, meus irmãos, eu e você precisamos fazer não apenas vencer, mas dominarmos a situação para que ela nunca mais se levante contra a nossa vida.
E se for algum pecado, a Bíblia diz, Romanos 6,14, a Bíblia diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, estáis debaixo da graça. É por estar debaixo da graça que o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Às vezes você luta com determinados tipos de pecado que você não consegue vencer nunca. E Deus quer te dar hoje uma libertação completa. Dê um passo de fé e Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar e vai te capacitar para que você tenha domínio sobre isso. Não apenas vencer numa situação, mas dominar aquela situação para que ela não volte mais na sua vida. Amém, meus amigos? Número 5, anote, por favor. Por que Davi tinha vitórias? Por quê? Número 5, Davi tomou posse. Davi tomou posse. Diz o texto, os versículos 1, 4, 7, 8 aqui, que eu anotei. Diz o seguinte, que Davi, ele tomou Meteg e Ama das mãos dos filisteus. Tomou-lhe Davi também 1000 carros, tomou posse. 1000 carros e 700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi tomou os escudos de ouro que haviam com seus servos de Hadadezer. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e de Berotai. Você veja que Davi meteu a mão e tomou posse. Isso era um costume naquelas guerras, se fazer isso. Tomava tudo do inimigo. E Davi fez isso, tomou posse. Qual que é a lição que a gente aprende? A lição que nós precisamos aprender aqui nesta manhã é que nós precisamos tomar posse. Como Davi tomou posse, precisamos tomar posse do quê? Não é roubar os outros não, viu? Ir na casa dos outros, tomar posse. Eu vou tomar posse porque o Ronaldo disse que eu tenho que tomar posse, porque Davi também tomava posse. Não é isso. Estou falando de princípios, das lições que a gente aprende. Nós precisamos tomar posse do quê? Da família, do casamento, do trabalho, das finanças. E não haverá circunstâncias, homens ou demônios que poderão tirar aquilo que Deus já te deu. Aquilo que o Senhor já deu a você, ninguém poderá tirar. Portanto, não fique com medo de homens e demônios. Não ande com medo disso. Porque se o Senhor deu a você, ninguém pode tirar. As portas, quando Deus abre, gente, ninguém fecha. Não tem homens e não tem demônios. Deus é maior. Ele é maior do que todas as coisas. Se Ele abrir uma porta para você, fique tranquilo. Fique tranquila. Porque não tem olho gordo. Não tem obra de feitiçaria, macumba, que pode tirar aquilo que Deus te deu. Porque se foi Deus que deu, ponto final. Ninguém vai tirar. Aí se você perder, você pergunta, e se eu perder o meu emprego e tal? Se você perder, é porque Deus permitiu. Porque Ele tem algo a fazer e a tratar com você. Ou então Ele quer abrir uma porta ainda maior. Mas creia nisso, meu amigo, minha irmã. Que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Não fique andando com medo de praga, de olho gordo, de nome na boca do sapo, de obra de feitiçaria. Não ande com medo. Se você é um convertido a Jesus, se você nasceu de novo, não ande com medo. Porque agora você é uma nova criatura e quem habita em você é Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Você não precisa ficar com medo dessas coisas. É 2 Pedro 1,4, né, que diz, 2 Pedro 1,4, que diz assim, pelos quais Ele nos tem dado, o Senhor tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. O Senhor tem nos dado, diz lá 2 Pedro 1,4, na parte A, diz que o Senhor tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas.
Então acabou. Se o Senhor deu a você, ninguém tira. Ponto final. Não precisa ter medo. Porque a presença do perfeito amor, que é Deus, lança fora o medo. Assim como Caleb, por exemplo, nós podemos declarar a nossa confiança em Deus. Lá em Números 13, versículo 30, Números 13, 30, diz o seguinte: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. É certo que venceremos. Enquanto muitos estavam com medo, porque viam gigantes, Caleb disse: não, vamos subir e vamos tomar posse da terra, porque é certo que venceremos. Declare a sua confiança no Senhor, porque agindo Deus, ninguém poderá impedir. Louvado seja o nome do Senhor. E número 6, por último, anote aí, por que Davi vencia? Davi oferecia o melhor a Deus. Escreva isso. Esse é o último aspecto que eu vou deixar ao seu coração. Davi oferecia o melhor a Deus. E no final quero orar por você. Não saia antes de terminar, que eu quero orar pela sua vida e declarar bênção de Deus em nome de Jesus. Não saia. Olha só, Davi oferecia o melhor. Você vê o versículo 10 e 11. Diz o seguinte, versículo 10 e versículo 11. Olha o que aqui diz, gente. Diz assim: e na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze, diz o texto. Na sua mão trazia vasos de prata, vasos de ouro e vasos de bronze, aos quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, diz o texto. Como fizera com a prata, consagrou estes utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e com o ouro, tomados de todas as nações que havia subjugado. Ele consagrou tudo. Gente, a coisa mais importante que Davi fazia, sabe qual era? Ele oferecia um tributo a Deus pelas suas vitórias. Isso é a coisa mais importante que ele fazia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, muito importante. Muitas vezes nós oferecemos o pior do nosso tempo a Deus. Oferecemos o pior do nosso tempo, talento e recursos. Normalmente nós não pedimos qualquer porcaria para Deus. A gente não pede qualquer coisa. A gente não pede qualquer porcaria para Deus. Sempre nós pedimos o quê? O melhor. Mas o que é que nós temos oferecido a Deus? O melhor também? Ou nós oferecemos o pior? E aqui não estou falando da questão dinheiro apenas. Dinheiro pode ser? Também. É tudo. É a vida, né? Mas eu digo o todo. Às vezes você está oferecendo o pior do seu dom, do seu talento, do seu tempo, das suas energias, tudo. O pior você está oferecendo a Deus. Nós queremos resultados. Queremos. Mas nós não queremos obedecer princípios. Aí não tem jeito. Nós queremos as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Ah, Ronaldo, eu quero que as promessas de Deus se cumpram na minha vida. Mas eu pergunto para você está obedecendo? Porque toda promessa tem uma condicional, gente. Por exemplo, a Bíblia diz, Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ou seja, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. É condicional. João capítulo 9, versículo 31, diz o seguinte: se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. É uma condicional. Ser temente a Deus e fazer a vontade dele. Para sermos salvos, nós precisamos crer. Veja, até a salvação há uma condição. Ou seja, todas as promessas da Bíblia têm uma condicional. Por vezes nós pensamos que
Nós podemos levar a vida de qualquer jeito e Deus vai nos abençoar. No final dá tudo certo. No final Deus me abençoa. A gente pensa assim muitas vezes. Mas tudo na vida é uma questão de semeadura. Gálatas 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Agora veja, o ter sem ser é porcaria. Vou repetir. O ter sem ser é porcaria. Não adianta ter se você não for benigno, liberal, amoroso, generoso, obediente. Não adianta. A maneira como o cristão, inclusive, lida com com os seus bens, com as suas posses, com as suas finanças, determinará, gente, a qualidade da sua vida espiritual. É a maneira como você lida com as suas coisas que determina a sua qualidade espiritual. A nossa atitude em relação a Deus, sabe qual é? Por vezes tem sido assim, o máximo de benefício por um mínimo de custo. Infelizmente, nós queremos uma qualidade de vida espiritual, mas da nossa maneira, dentro dos nossos termos. E nós perdemos muito da visitação e do toque de Deus na nossa vida. Por quê? Porque a nossa natureza é incompatível com a natureza de Deus. Porque Deus não entra pelo caminho de uma pessoa não ser generosa. Porque Ele é bondoso, Ele é generoso. Deus não entra pelo caminho da mesquinharia. Ele não entra por esse caminho. Porque Ele não é mesquinho. Então a gente perde muitas vezes o toque de Deus, a visitação de Deus na nossa vida, porque nós vamos por um caminho ruim. De egoísmo, de mesquinharia, de avareza. Deus não é avarento. E a gente perde o toque dele na nossa vida. É impossível, gente, é impossível dissociar vida cristã de princípios fundamentais, tais como obediência, amor, liberalidade e generosidade. Quem ama o dinheiro, quem ama os bens materiais, não obedece ao que a Bíblia diz sobre o dar. Não ama a obra de Deus e também não ama o necessitado, aquele que precisa. Não é generoso e nem liberal. Gente, o cristão não é conhecido pelos dons. O cristão é conhecido pelo fruto. Pelos frutos os conhecereis, disse Jesus. O dom é de Deus para o homem, mas o fruto é do homem para Deus. Entende isso? O dom é do alto para baixo, é de Deus para nós. E o fruto é de baixo para cima, é de Deus para o homem. O dom é soberania de Deus. Ele dá para quem ele quiser, do jeito que ele quiser, a quantidade que ele quiser. Mas o fruto, somos nós que temos que produzir. Somos nós. O cristão, gente, não é conhecido pelas línguas estranhas que fala e profecias. O cristão não é conhecido por isso. O cristão é conhecido pelo fruto. Pelo fruto, pelo que ele produz, pelo que ele oferece, pelo que ele dá. Eu pergunto para você, qual tem sido, diante do texto aqui diz que Davi ofereceu tudo, o ouro, a prata, o bronze, ofereceu tudo a Deus. Eu pergunto, qual tem sido o seu ouro, a sua prata, os utensílios que você tem oferecido a Deus? Que você tem colocado à disposição dele, sem uma atitude de avareza e egoísmo. Hein? 2 Coríntios 9, versículo 7 diz que cada um contribua, segundo aquilo que propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Que o seu dar, o seu contribuir, seja com alegria, seja contribuindo na sua comunidade de fé, seja abençoando um necessitado na rua, seja acudindo alguém que está precisando nesse momento, às vezes de uma dívida e você pode ajudar, seja o que for. Deus ama aquele que faz isso com alegria, porque Deus é isso, Deus é assim, Ele é generoso, Ele faz isso, e por isso que Ele ama quando Ele vê alguém agindo como Ele. Você quer ser parecido com o Senhor?
Você quer ser parecido com o Senhor? Eu vou terminar aqui com segunda. Eu falei 2 Coríntios 9:7. Agora 2 Coríntios 9:10, versículo 10. Que diz o seguinte: e Deus, que dá a semente para semear. Veja, quem dá a semente para você é Deus. Reconheça isso. Não é pela sua própria inteligência e capacidade, não. É Deus que dá a semente para semear e o pão para comer. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. É Ele que dá. E a Bíblia diz, Paulo continua dizendo, Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. A alma generosa, diz a Bíblia, essa prosperará. O generoso prospera. Você tem sido generoso? Você tem reconhecido as pessoas que te abençoam? Você tem sido generoso? Você tem repartido com aquelas pessoas que têm necessidades, que estão vivendo tempos difíceis? Você tem sido generoso? Você tem sido generoso para com a obra de Deus? Você tem sido generoso nas suas atitudes dentro da sua casa? No seu trabalho, sido generoso, uma pessoa generosa, perdoando mais. Generoso não é só o dinheiro. Quando você perdoa, você é generoso. Quando você é mais tolerante, quando você é mais paciente, quando você é mais manso, quando você é um pacificador, você é generoso. Quando você perdoa alguém, mesmo que fale 1, 2, 3 vezes com você, você perdoa porque você tem um coração generoso. Esse é o coração de Deus, gente. Esse é o coração de Deus. Eu finalizo para orar por você aqui nesta manhã, que eu quero orar. Quais dessas atitudes você não tem praticado na sua vida? Eu falei sobre as atitudes de Davi. Quais foram as atitudes que Davi teve para alcançar vitória na sua vida? Eu pergunto, quais dessas atitudes que eu mencionei hoje você não tem praticado na sua vida? Sobre que situação você precisa experimentar hoje uma vitória? Existe algo que você precisa, um pedido especial de oração? Nós vamos orar. Se você quiser escrever aqui, eu vou orar por você e citando aqui o seu pedido de oração, apresentando a Deus nesse momento. Por favor, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque o seu pedido de oração, que nós vamos orar. Pai, eu quero te agradecer nesta manhã e te louvar, porque tu és um Deus generoso, um Deus que reparte, um Deus que abençoa, um Deus de graça, de bondade e misericórdia, um Deus que não nos trata segundo aquilo que merecemos. Isso fala de generosidade. Eu oro pelos meus irmãos nesta manhã. Eu oro, Senhor, apresento esses pedidos ao Senhor. Eu vou ler agora, Senhor. Apresento a Érica, pela empresa da Érica, a Vanessa, Senhor, uma perseguição injusta na área profissional. Oh, Pai, a vida sentimental. Não vou ler nomes aqui, amigos, porque senão perco muito tempo, mas eu vou ler os pedidos. Pai, eu apresento, Senhor, aqui a família, o casamento, Senhor, a saúde no corpo, em nome de Jesus, o estresse, a ansiedade, Pai amado. Em nome de Jesus, a situação financeira, oh, Pai amado, vícios, a saúde da mãe, libertação de vício do esposo, abertura de um comércio, Pai. São tantos desafios. A cura de um câncer, Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor amado. Oh, Pai, a Lia Maia pedindo oração pela sua saúde, Pai, que ela seja restaurada na sua saúde agora, em nome de Jesus, que haja cura e libertação completa. O Carlos Alberto que fala sobre a libertação do filho, Pai, em nome de Jesus, põe a tua mão nesta casa, neste lar. Oh, Pai, desemprego, as finanças, a saúde, em nome de Jesus, pelo neto, Senhor, da Vera Martins, Pai amado, em nome de Jesus, a saúde da família, passar no concurso público, os projetos, libertação de drogas do filho, Pai amado. Oh, Pai, a volta
do marido e do filho, a igreja, Senhor amado. Em nome de Jesus, eu apresento esses pedidos. O Senhor está lendo, Senhor, cada pedido que está sendo colocado aqui nesta live. O Senhor está lendo, e o Senhor conhece a vida de cada um, conhece a vida dos meus irmãos. O Senhor sonda e conhece cada coração, cada pessoa aqui desta live. Em nome de Jesus, que eles sejam agora tocados por Ti, que eles sejam curados, Pai, que recebam restauração, recebam saúde, que haja, Senhor, um renovar, Senhor, um renovo especial da Tua parte na vida dos Teus filhos, Pai amado. Quantos estão sofrendo, Senhor, estão sofrendo, Pai amado, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, um tumor na boca, Pai, repreendemos todo o mal, Senhor, a salvação dos filhos, em nome de Jesus, hemodiálise, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, apresento esses pedidos diante do Teu altar, crendo que o Senhor está fazendo grandes coisas, crendo que o Senhor está fazendo infinitamente mais daquilo que os meus irmãos estão pedindo nesse momento, que haja cura e restauração da saúde física, emocional, espiritual, em todas as áreas, Pai amado. Em nome de Jesus, abra portas de emprego, Senhor. Tira a ansiedade, Senhor amado, a depressão. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que os meus irmãos forem empreender, forem realizar, que a Tua luz brilhe nos caminhos destes irmãos. Em nome de Jesus, que o Senhor dê a eles inteligência, sabedoria, Pai. Sabedoria para eles, Senhor, fazerem a coisa certa, Senhor amado. Não entrarem por caminhos enganosos. Pai, em nome de Jesus. A cura, Senhor, do bebê Arthur, que está com 5 meses na UTI, Senhor amado. Em nome de Jesus. Tu és o médico dos médicos. E para o Senhor não há nada impossível. Basta uma só palavra. E haverá restauração, e haverá cura, Pai amado. Haverá renovação e transformação nesta manhã. Nós cremos assim, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor dê saúde nesta manhã, em todas as áreas da vida, em nome de Jesus, no relacionamento familiar, no casamento, na relação com os filhos, na relação com os pais, com a família, com os amigos, com a igreja. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro, Pai, crendo, Senhor, que o Senhor está realizando nesse momento um milagre. Que seja assim para o Teu louvor, para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, eu creio na oração do justo, porque a oração do justo muito pode em seus efeitos. Em nome de Jesus, seja assim para o Teu louvor. Amém e amém.